Pai versus dinheiro. Será que tem a ver? O que a sua relação com o seu pai tem a ver com a sua prosperidade? Esse é o tema da 17ª live da série Enriquecimento Sistêmico. Sou Paula Castanho Vaz, você que está chegando novo por aqui. Esses dias eu não tenho me apresentado, então vou me apresentar. Psicóloga, consteladora familiar e fundadora da metodologia Enriquecimento Sistêmico, que utiliza a filosofia sistêmica para alavancar negócios e alavancar resultados para as pessoas. Estamos aqui numa live assim muito importante. Ontem nós falamos de mãe e hoje nós vamos falar sobre pai. Inclusive eu separei muitos sintomas aqui de que tem uma questão com o seu pai, a quantidade de sintomas que tem, são os sintomas de que você tem um problema para resolver com o seu pai e que isso pode estar impactando os seus negócios, impactando seus resultados financeiros, impactando seus relacionamentos, impactando seu prazer na vida, impactando seus resultados. Sabadão é para guerreiros e guerreiras aí de plantão que realmente querem mudar de vida. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Vou te convidar a convidar pessoas para avisar que nós estamos ao vivo, tá? Estou encaminhando aqui para algumas pessoas também. Vou solicitar que você também encaminhe para os seus amigos, para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse tema. E então vamos trabalhar aqui. Vou mandar para mais algumas pessoas, tá? Para avisar que a gente está aqui ao vivo. E então a gente dá andamento no nosso trabalho de hoje. Tem bastante trabalho hoje. E eu quero já, você que está começando a me ouvir aqui nesse encontro, eu quero que você já comece a refletir como é a sua relação com o seu pai. Quando você pensa em pai, né? Quando você pensa no seu pai biológico, no homem que te deu a vida junto com a sua mãe, qual é o sentimento que vem aí no seu coração? Perceba e tome um tempinho, talvez você feche um pouquinho os olhos, sabe? Entre em contato não só com a palavra pai, mas com o significado de pai para você no seu coração. Uma coisa que eu citei ontem, e vou trazer aqui uma recapitulação um pouquinho para nós, das expectativas que nós temos e do checklist que nós aprendemos e criamos sobre o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe. Esse checklist, que é literalmente assim, um bom pai é 2 pontos. Se vocês pudessem escrever aqui para mim, o que vocês colocariam sobre o que é ser um bom pai? Normalmente quando eu faço essa pergunta, as pessoas dizem assim, um bom pai é aquele que provê. Um bom pai é aquele que traz dinheiro para casa. Um bom pai é aquele que não trai a mãe, que não trai a esposa. Um bom pai, que mais? Um bom pai é aquele que ensina o filho a pescar, que vai buscar na escola, que mais? Que senta no domingo para poder ler e brincar com os filhos. Então nós temos ali uma série de itens que nós vamos falar sobre o que é ser um bom pai, sobre ser uma boa mãe e até mesmo sobre ser um bom filho. Concordam comigo? E aí o que acontece? Graças a esses critérios, graças a essas demandas que a gente vai criando, quando o assunto é o nosso pai, nós vamos também criando um afastamento. É como se nós falássemos assim, bom, se não tá cumprindo com esse checklist, então não quero esse pai no meu coração, vou jogar no lixo, entendeu? Não quero esse pai. Esse pai não é bom o suficiente para mim. Só que, no momento em que nós... Eu tô até com um livro aqui, que eu vou ler um trecho desse livro, Simetria Oculta do Amor, que é um trecho que sempre me impacta muito, e eu leio muito quando eu estou tratando em consultório, quando estou fazendo uma sessão, principalmente, né, quando eu estou fazendo sessão, em que vem a mulher, e a mulher é separada. Esses dias mesmo eu fiz uma sessão, a mulher é separada, e ela tem uma conexão muito forte com o filho, com a filha, e ela faz de tudo para se tornar, inclusive, o pai dessa criança também, porque o marido foi embora. Isso acontece muito, nós temos, né, nas últimas 2 gerações, muitas mães solteiras, muitos homens que foram embora, e nós vamos falar um pouco sobre a questão dos homens aqui também, nessa questão dos homens ausentes, tá? Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Mas o que eu quero trazer aqui? Quando essa... Desculpa, quando essa mãe, tá? Essa mãe pode ser você, inclusive. Ai, peraí, eu não escrevi aqui o que é o tema da live. Quando essa mãe, vou escrever aqui, ó. Pai versus dinheiro. É o tema da nossa live de hoje, tá? Quando
o pai vai embora por qualquer que seja a razão, ou até tá junto, tá? Porque tem muitos casais que mesmo casados, a mãe acaba fazendo isso porque ela também tem as dores dela, ela também tem as demandas dela, tá? Então lembrem-se sempre que tudo que nós estamos conversando aqui na perspectiva sistêmica pressupõe que, uma verdade, na verdade, não é nem um pressuposto, parte do princípio que nós temos o pai e mãe sagrado que nos deram a vida, que foi aquele homem e aquela mulher que espiritualmente disseram sim para nossa vida existir, e nós temos o pai e mãe humano. O que é o pai e mãe humano? Esse homem, essa mulher que também tem demandas de criança machucada, que também tem questões psicológicas, que também tem problemas na relação de casal, tem problemas comportamentais, psicológicos e emocionais, tá? Aí essa mãe que falou, eu não quero esse pai, eu não preciso dele, eu não preciso de homem, porque ela teve um monte de questões com homens, com o pai dela, etc, etc. Ela acaba afastando esse homem dessa criança, que pode ser você, inclusive. Ou você pode ser essa mãe que está afastando de alguma forma. Mas todos nós precisamos de pai e mãe juntos no nosso coração. E quando nós não temos um ou o outro, por consequência, a gente perde o outro também. Se eu não tenho a minha mãe no meu coração, eu perco meu pai. Se eu não tenho meu pai no meu coração, eu perco a minha mãe. E de qualquer maneira, nós não fomos ensinados a nos conectar profundamente com o nosso pai, com a nossa mãe, e isso tem consequências. E eu quero ler um trecho aqui, que para mim ele é muito significativo, e eu acho que vai abrir bem o movimento que nós vamos falar aqui hoje, tá? Lembrando que você que está chegando agora, tem uma lista de sintomas aqui, ó. Uma lista extensa de sintomas de que você precisa se reconciliar com seu pai, tá? Então vamos lá. Olha só esse trecho. Uma mulher divorciou-se do marido alcoólatra e ficou com a guarda do filho. Ela temia que o filho ficasse igual ao ex-marido. O terapeuta disse-lhe que o menino tinha liberdade de imitar o pai, e que se ela quisesse livrá-lo da necessidade, vai tomando nota aí, se a mãe quisesse livrar o filho da necessidade sistêmica de imitar o pai, deveria dizer-lhe, você pode ficar com o que eu lhe dei ou com o que ele te deu. A mulher objetou. Ela falou, mas e se o meu filho se tornar um alcoólatra? O terapeuta responde, mesmo assim, diga-lhe então, eu aceito que você se torne igual ao seu pai. O teste é esse. E aí então ele diz assim, né? O efeito desse tipo de permissão e respeito ao pai, mesmo que o pai tenha essa dor, essa doença, né? O efeito desse tipo de permissão e respeito pelo pai é que o filho pode alimentar o seu amor por ele e aceitá-lo como ele é. Cara, eu tô muito arrepiada, olha que bonito isso. Se a mãe dissesse, de jeito nenhum você pode se tornar igual ao seu pai, o filho, incapaz de proteger-se, e óbvio que isso é inconsciente, tá? O filho incapaz de proteger-se ficaria sujeito à obrigação sistêmica de imitar o pai para manter o vínculo com ele. Então, meu Deus, que loucura, né? Se você estiver aqui refletindo comigo sobre esse assunto, né? O que pai tem a ver com dinheiro? O que tem a ver com eu, de repente, prosperar e multiplicar o meu dinheiro? Ou eu não estou multiplicando o meu dinheiro? Inclusive, tem uma frase de Bert Hellinger que diz, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e multiplica. Então, agora que eu vou falar os sintomas para você, eu já queria te trazer essa percepção, sabe? Quais são, na verdade não é essa percepção, essa pergunta que você vai fazer, essa reflexão que você vai fazer aí. O que você percebe que você odeia no seu pai biológico? Paula, eu não conheci meu pai. Ok, eu odeio que meu pai foi embora. O que mais? Eu odeio, pode falar, a gente está em ambiente seguro terapêutico aqui, tá? Nós estamos fazendo um tratamento nessa série Enriquecimento Sistêmico. Então você vai perguntar aí, pera lá, o que eu odeio no meu pai? Eu odeio que meu pai foi embora, eu odeio que meu pai traiu minha mãe, eu odeio que meu pai não fala comigo, nunca brincou comigo, eu odeio que meu pai nunca me levou na escola, eu odeio que... O que você odeia no seu pai? Quais são os comportamentos e quais são as coisas que seu pai fez ou não fez que geraram dores profundas em você? Então, nós vamos falando aqui e assim nós vamos descascando mais algumas camadas dessa cebola que nós estamos descascando juntos na série Enriquecimento Sistêmico. Lembrando três coisas importantes, tá? Nós temos um grupo no Telegram que é gratuito, onde eu estou colocando as lives, onde eu estou mandando exercícios, eu mandei uma meditação guiada extraordinária lá, acho que ontem ou anteontem, tá?
dias 28 e 29 de dezembro, online, ao vivo e com gravação disponível por mais 90 dias. Nós teremos a última imersão do ano, Constelando Dinheiro, Sucesso e Futuro. É uma imersão para quem quer ressignificar 2024 e impulsionar 2025. 2025 é ano do sobrenatural. Então, se você sente que eu posso te ajudar, que você gosta de mim, que você quer meu apoio na sua jornada, já se inscreva nessa imersão, que é um valor super simbólico de R$197, tá? E qualquer outro recado, e quem quiser, quem não tem Telegram, nós temos também as lives gravadas lá no YouTube, tem uma playlist lá e também tá gravada aqui no Telegram, no Instagram, tá? Olha lá, ó, que legal. Eu odeio meu pai porque ele era alcoólatra, odeio que ele tentou me matar, uau! Odeio que ele tentou me matar, odeio que ele me vendeu num bar e odeio os xingamentos. É muito forte isso. E, gente, a história... Quando a gente entra em contato com a história, é verdade o comportamento que criou o trauma. Em nenhum momento, e eu sei que tem várias pessoas que confundem e acham, muitas vezes, até que a constelação familiar, ela é a favor dos agressores, dos perpetradores, como a gente chama, mas não é isso. O que a gente, dentro dessa filosofia sistêmica, a gente consegue entender e ressignificar? Nós conseguimos olhar para o lado espiritual da nossa origem. Quando eu olho que um pai tentou matar uma filha, vendeu num bar, xingava, batia, agredia, que mais? Traía a mãe, batia na mãe, batia nos irmãos, ou N outras coisas que esse homem fez, se eu olhar para o homem, apenas para o homem, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar esse homem do meu coração. E vou ter sintomas, inclusive com problema com homens. Porque eu nunca vou encontrar a redenção desse pai na minha vida, enquanto eu não conseguir olhar para ele com a humanidade dele. Mas isso nós vamos trabalhar juntos aqui, tá? Eu quis trazer um pouquinho dessa perspectiva para abaixar um pouco a guarda, porque obviamente quando a gente traz essas emoções tão fortes da história, a gente cria uma barreira, uma resistência, tá? Então já vão falando aí para vocês, baixando as barreiras, para a gente receber alguns entendimentos aqui importantes, tá? Eu odeio o pensamento escasso do meu pai, ótimo. Muito bom. Então agora a gente está entrando em contato com aquilo que a gente não gosta do nosso pai. O que eu não gosto do meu pai, eu vou ter uma tendência a... tudo que eu julgo e excluo, eu tenho uma tendência a repetir. Vou falar de novo. Ai, Paula, tá bugando meu cérebro, tá fazendo aquele emoji que a cabecinha explode. Quem tá com a cabecinha explodindo aí? Tudo que eu julgo e excluo em qualquer pessoa, mas ainda mais nos nossos pais, eu tenho uma tendência a repetir. Só que nem sempre eu repito igual. Paula, como eu sei que eu tenho problema sistêmico, que eu preciso marcar uma sessão com você, ou que eu preciso participar da imersão da comunidade, que eu preciso grudar em você, pelo amor de Deus? Como que a gente sabe que tem problema sistêmico? Quando você tem uma questão e a hora que você vê, você está repetindo aquela questão, você faz um comportamento diferente, mas o resultado acaba sendo o mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que você não suporta e odeia que seu pai traiu tua mãe. Aí, ou você vai achar um homem que vai te trair, ou você vai trair, porque é como se você falasse assim, agora eu vou ser igual aos homens, agora eu vou ser igual ao pai, agora eu não quero nem saber mais, eu vou punir os homens traindo eles, tá? E outras coisas, e outra coisa, né, eu fui ler ali, já volto aqui, tá, pra ler a rede de novo, pera lá. Então, ou eu vou repetir igual, vou contratar um homem igual ao meu pai, vai fazer a mesma coisa comigo, ou eu vou fazer para punir os homens, ou eu não vou nem casar, não vou nem correr o risco, eu vou afastar todos os homens de mim para não correr o risco de passar pelo que minha mãe passou, pelo que as mulheres da minha família passaram, tá? Então, esse já é um sintoma. Paula, quando eu tenho uma questão com meu pai, um dos sintomas é que eu vou ter problemas com os homens. De alguma forma eu vou ter problemas com os homens. Sintomas de que eu tenho falta de pai no coração. Quem quiser, toma nota aí, tá? Falta de disciplina. Tem iniciativa, não tem acabativa. Não consegue dar continuidade nos seus projetos. Até tem uma ideia legal, mas não consegue dar andamento e menos ainda chegar até o fim deles. É o famoso cenário da procrastinação. Inclusive, eu fiz uma live de procrastinação extraordinária na série, tá?
A pessoa que tem falta de pai no coração, muitas vezes ela tem pouca ação. Ou então ela tem ação agressiva demais e ela acaba passando por cima de todo mundo como um trator. A mulher, principalmente que tem problema com o pai, ela se torna mais masculina. Porque é como se ela quisesse confrontar esse pai de tal maneira que ela tenha que se tornar mais forte do que ele e de que todos os homens, para que ela não corra o risco de depender dos homens, igual provavelmente no caso dessa mulher, as mulheres da família dela tiveram que fazer também, tá? Tem medo de arriscar, ou então arrisca suicida. Porque assim, ó, você percebe que são polaridades, né? Ou tem medo de arriscar, ou é arriscadora suicida, que vai lá, qualquer coisa, aí de repente já cria uma dívida, faz um negócio que é estratosférico e na verdade acaba não bancando, não conseguindo bancar mesmo até o fim aquele projeto. Olha lá, eu estou. Meu pai sempre reclama de falta de dinheiro, sou muito masculina. Meu amor, por que você tá longe, né? Eu não vou nem falar nada pra você, porque eu não vi a tua inscrição na comunidade até agora. Mas depois a gente conversa, dona K. Que mais, ó? A pessoa que tem falta de pai, ela busca segurança, principalmente se o pai foi ausente, se o pai foi embora e a mãe que teve que cuidar de tudo. Ou se o pai ficou presente fisicamente, mas ele não conseguia fazer muito dinheiro, ele não era um pai provedor. Aí essa mulher começa a buscar segurança, buscar segurança, buscar segurança. Aí o que acaba acontecendo? Ela vai para um funcionalismo público, ela vai para um CLT que ela odeia, ela vai para um trabalho que ela não gosta, né? Às vezes ela não consegue sair da casa dos pais, porque ela tem medo de sair da casa dos pais e não dá conta de bancar a vida dela de adulta, né? Ou então ela entra num casamento onde rapidamente ela começa a depender do marido. E aí acaba às vezes ficando até numa relação abusiva, numa relação infeliz, porque ela não tem como cuidar da própria vida. Olha que forte isso. O que mais? A pessoa que tem problema com o pai, eu tô falando mais de mulher aqui, porque o meu público é mais feminino, tá, gente? Mas isso vale para os homens também. Tem problemas com respeitar hierarquia e problemas com autoridades, com o chefe, porque não sabe o seu lugar. Especialmente se o pai foi embora, se o pai foi ausente de alguma forma, que essa menina ela teve que já ocupar um lugar ali muito cedo dentro da casa dela, de parceira da mãe, ou o menino, por exemplo, que teve que. Algumas pessoas aqui com certeza têm o marido ou o namorado, que é um homem que é até aquele cara que faz tudo para todo mundo, que muitas vezes faz tudo pela mãe. Por quê? Porque desde pequenininho ele já teve que cuidar da família, porque o pai não cuidava. E muitas vezes esse homem, gente, prestem bem atenção nisso, esse homem que o pai foi embora, ou que foi ausente, e que ele teve que ocupar esse lugar de homenzinho da casa, ele tem raiva das mulheres. E esse homem, muitas vezes, é o homem que o pessoal chama de narcisista, ou que é abusador, que tem, não necessariamente ele é um abusador clássico, que chega a fazer confronto físico, às vezes ele é um abusador moral. Por quê? Porque ele ama, idolatra a mãe, que ele teve que cuidar e defender do pai, mas ele ao mesmo tempo tem raiva da mãe, porque ele teve que muito cedo assumir um lugar que não era dele, tá? Então é muito sério. Vocês percebem, gente, quantas coisas que vão vindo aqui? Isso porque eu tô falando aqui o que eu escrevi, mas já tô dando uma requintada aqui nesses sintomas, né? A pessoa que tem problema com o pai, ela tem falta de coragem, às vezes, até para fazer algumas coisas acontecerem. Ou então, como eu falei, corre um risco demasiado, faz coisas muito grandes e depois não dá conta, tá? Não tem autoestima com os projetos próprios, porque o pai é o masculino. E o masculino, todo mundo tem masculino e feminino, vocês entendem isso, né? A Paula tem o feminino e masculino, a Glaucia tem o feminino e masculino, a Renata tem o masculino e feminino. Todos nós temos o masculino e o feminino. E quando nós temos essa ferida com o nosso pai, nós temos um masculino ferido. E um sintoma de masculino saudável, tome nota disso, que isso é super legal, tá? Para vocês, inclusive, que estão escrevendo de ser cabra macho. Disciplina temos muito, porém sou cabra macho. Então, mas aí fica radical. A pessoa, ela acaba, que daí ela tá com... Se ela tem o masculino ferido, por exemplo, você teve um pai que fez atrocidades com você. E aí você, com certeza, você vai sentir que o feminino é frágil. Porque se a tua mãe deixou, vou fazer aspas aqui porque eu não conheço a tua história, tá? Mas se a tua mãe deixou
que o teu pai fizesse as coisas que ele fez com você, provavelmente ela deixou que fizesse com ela também. Aí a tua referência de feminino, e talvez tuas avós, tuas tias, as mulheres da sua família, foram fracas. Aí qual que é o inconsciente disso? Eu preciso me tornar forte, eu preciso ser mais forte do que os homens, para que nenhum homem faça comigo o que meu pai fez comigo e com a minha mãe e os homens da minha família fizeram com as mulheres. Então eu excluo o feminino. Eu não tenho feminino. E aí, quando eu vou ser disciplinada, a minha intenção de disciplina é uma capa protetora. Como é que chama? Uma armadura. É um escudo, entendeu? E aí, consequentemente, você exclui o feminino e o teu masculino fica radical. Até porque o masculino saudável, como eu ia dizer aqui pra vocês, o masculino saudável consegue contemplar a própria obra. O masculino saudável consegue relaxar e descansar no final de um trabalho, de um projeto. Sabia disso? O masculino saudável consegue olhar e falar, meu, que live top que eu fiz. Cara, que e-book extraordinário que eu escrevi. Cara, que sessão foi essa que eu fiz hoje? Foi a sessão mais incrível que eu já fiz na minha vida. E daqui a pouco eu vou fazer outra sessão e vai ser a sessão mais incrível que eu já fiz na minha vida. Como que eu sei que eu tô com o masculino saudável dentro de mim? Que eu estou reconciliada com o masculino espiritual, não o homem pai, porque o homem pai é outra coisa. Quando eu consigo contemplar as minhas obras, quando eu consigo ter autoestima de olhar para mim, me reconhecer e falar, eu sou suficiente, eu sou completa, eu sou inteira. E o contrário é verdadeiro, se eu me sinto incompleta. Por exemplo, uma mulher que tem, uma mulher e um homem, tá, gente? Mais uma vez eu digo que tô falando para todos. Mas assim, se você tem aquela síndrome da impostora, que foi uma live que eu fiz também esses dias, você acha que tá faltando e você tem que fazer mais um curso, você tem que fazer mais uma formação, porque senão você não tá boa o suficiente. É diferente de você fazer uma formação com uma estratégia para você alavancar seus resultados. Você tá fazendo uma formação, um curso, comprando mais um livro porque você se acha insuficiente. Essa é uma questão importante que tem a ver com essa falta desse pai, tá? Por quê? Porque daí você tá querendo ser a provedora, mas ao mesmo tempo, com essa falta que tá dentro de você, que você não consegue se valorizar e se reconhecer, nada é bom o suficiente. Até porque você aprendeu que nada é bom o suficiente em casa. Teu pai não é bom o suficiente, tua mãe não é boa o suficiente. E, obviamente, que você também não vai ser bom o suficiente. Vocês percebem, gente, que tudo volta para pai e mãe? Por mais que eu esteja fazendo uma live mais de pai, a mãe também, porque o pai não existe sem a mãe não existe sem o pai. Então, você pegar a live de ontem e você pegar a live de hoje, elas são complementares. E vai ter coisas que você vai falar, mas você falou esse sintoma lá na live de mãe. É que a mãe tem mais a ver com a nutrição, a mãe tem mais a ver as características do feminino, né? Criatividade, nutrição, aconchego, como é que fala? Acolhimento, né? A mulher tem essa capacidade de enxergar as coisas de uma forma mais global, ao mesmo tempo ela consegue fazer o acolhimento, né? O homem já não, o homem já é mais pontual, ele já é mais específico, o cérebro é mais específico. O homem não consegue fazer 2 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo e ter qualidade nessas coisas. A mulher consegue, a mulher tem um cérebro nesse sentido, né? E se me falta a mãe, me falta o feminino, me falta a leveza e a sutileza dessas características que eu tô falando. Se me falta pai, me falta potência, me falta essa ação guiada, me falta visão estratégica, porque o pai, ele é aquele que impulsiona para o mundo. A mãe coloca a criança no mundo, né? A mãe, ela nutre e coloca no mundo. Ela coloca, ok, chegou ao mundo, mas a mãe, ela sempre vai ter a tendência a proteger mais, a ficar mais cuidadosa. O pai não, o pai é aquele que dá um chute na bunda. O homem é aquele que joga a criança na piscina e fala, nada. Quando eu fiquei sabendo que meu pai tinha me jogado na piscina, eu achei o máximo. Eu falei, ai, meu pai, como ele é masculino, que legal. Diz que ele me jogou na piscina, mas assim, minha mãe não tava olhando, se minha mãe estivesse olhando, eu ia falar, você é louco, pelo amor de Deus, cuidado, coitada, meu Deus, pega ela. E ele disse que ficou lá olhando, vai, nada, vai, você consegue. Que a criança lá. Então o pai tem essa coragem, né, de jogar pra cima. Igual esses dias um professor meu postou um vídeo que era assim, o pai tava com os filhos sozinho em casa, a mãe tinha saído, aí ele fez macarrão e tacou na mesa e eles comeram com a mão, entendeu? O masculino não tem frescuras, né, vamos dizer assim. Mas é isso. E aí também, quem tem problema com o pai acaba ficando muito racional. Busca, 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 busca e nunca encontra.
não consegue cobrar, não consegue cobrar, financeiramente falando, não consegue cobrar o que é justo pelo seu trabalho, até porque você nem se valoriza, não tem estima profissional, ok? Não consegue construir autoridade e credibilidade, porque a pessoa que ela consegue ir para o mundo, que consegue fazer uma série de 30 dias e mais de live, que consegue fazer o que tem que ser feito, que consegue ir para frente, além e apesar da exposição, ela tá reconciliada dentro do coração. A pessoa que não consegue fazer esse movimento, muitas vezes ela tá com essa questão com o pai ferida, tá? E, gente, mais uma vez, tá? Esses sintomas, eles não são definitivos, não é uma matemática, isso é para você ir fazendo uma reflexão. Todos nós temos problema com pai e mãe, todos nós temos uma criança machucada dentro de nós, todos nós temos problema de propósito, de saber o que a gente veio fazer no mundo, e esse é o processo de evolução. A gente vai se tratando, a gente vai evoluindo, a gente vai descascando as camadas da cebola. Igual eu falei, por que eu tô fazendo essa série de lives, inclusive? Para ir descascando essas camadas. E para ir levando você para um passo mais profundo, que é das imersões, da comunidade, talvez fazer uma mentoria comigo, né? Fazer uma sessão, uma mentoria comigo, um protocolo comigo de alavancagem sistêmica de negócios e pessoas, né? De faturamento e tudo mais. Por quê? Porque na verdade você precisa ir tendo entendimento para você ir percebendo o que tá faltando aí para ir calibrando e ajustando e principalmente curando, tá? Bom, para finalizar, quem tem problemas com o pai tem facilidade em perder dinheiro, fazer maus negócios, contratar pessoas que vão te trair, contratar pessoas, colaboradores, por exemplo, que vão te dar problema, que vão de repente desviar dinheiro e etc. Ou você mesmo perder dinheiro, vai lá e faz um negócio e dá errado, e aí você tem prejuízo. A pessoa ela tem essa facilidade, tá? Que a gente chama de maus negócios. Também, muitas vezes, é aquela pessoa que fica exausta, porque não consegue descansar, não consegue contemplar, não consegue ser grata a si mesma. E também tem uma tendência a querer se vingar dos homens. E quando eu quero me vingar dos homens, eu afasto ainda mais o masculino, né? Me torno ainda mais masculina, me torno ainda mais gente que faz, porque assim, ó, ação, não confunda a ação, porque eu tô falando aqui, né? Falta ação, mas não é que falta ação necessariamente de fazer. Muitas mulheres que estão com o masculino ferido e que estão com essa questão mais forte com o pai, elas fazem para provar que elas não precisam de ninguém, que não precisam de homem. E aí ficam exaustas e aí ficam, enfim, talvez até deprimidas, em burnouts e outras psicopatologias aí que a gente vê, tá bom? Então, quero saber aí com vocês, quem identificou sintomas, quem tá aí comigo, como é que tá sendo até aqui? Tá fazendo sentido, gente? E aí, uma coisa que é muito importante da gente abordar aqui é sobre os homens. Eu não sei se você já parou para pensar na dor dos homens. Não sei se tem homens aqui junto com a gente, ou só entraram e saíram, mas se eu tivesse um homem aqui para eu perguntar e eu falasse assim, ô amigo, me conta uma coisa, o teu pai foi presente? Você sentiu que o teu pai te deu colo, o teu pai te deu apoio, o teu pai te impulsionou? O seu pai, ele demonstrou presença? Eu posso dizer, e talvez eu esteja falando uma estatística da minha cabeça, estou falando uma estatística da minha cabeça, tá? Mas os homens, gente, eles vêm, se a gente fosse pegar assim, ó, pegar uns bonequinhos aqui, se a gente fosse pegar uma linha de homens, muitos homens, gerações e gerações de homens, tá? E vamos supor que você, vou colocar esse bonequinho aqui de duas cores, vamos supor que esse bonequinho aqui fosse você, tá? Você tá aqui, esse homem que é o teu pai, com certeza, porque se a gente for parar para pensar na história dos homens, os homens não podem chorar, os homens também não podem ser quem eles são em essência, porque os homens em essência, eles têm um caráter mais agressivo, que é da natureza masculina. Mas se um homem
ele bate na mesa, e se ele faz um negócio, não tô falando de abuso, tá? Tô falando da energia do masculino. O homem hoje, quase qualquer coisa é lei de Maria da Penha. O que é um benefício, por um lado, porque graças a isso que muitas mulheres estão conseguindo sair de relações abusivas, estão conseguindo sair de questões enfim, de espancamentos e violência, tá? Então não tô falando que é ruim isso, mas o que eu tô querendo refletir aqui com vocês? Que as gerações, além dos homens estarem sem pai, porque os pais estão ausentes, porque os pais estavam lá, saíram das pátrias, eu fiz uma das lives aqui que eu falo sobre isso, eu não lembro qual live que foi, então depois vocês pegam a playlist da série Enriquecimento Sistêmico, tá? Os homens, nós somos aqui no Brasil pessoas que tivemos os nossos parentes que vieram de fora, então muitos aqui, ó, vou pegar um bisavô, um tataravô, também as mulheres, tá? Mas a gente tá analisando os homens aqui. Que ele deixou a pátria dele lá, Itália, deixou a pátria dele lá, Alemanha, Japão, etc. E aí ele foi obrigado a vir pro Brasil, por exemplo, para sobreviver. Só que o coração dele ficou lá. Vou colocar um coração aqui, ó. O coração dele ficou lá. Aí ele veio e teve um filho. Aí esse filho ficou sem pai, porque o coração do pai estava lá. E aí esse filho começou a procurar o pai. Nossa, eu queria tanto meu pai. Vocês estão percebendo os olhinhos aqui? Aí esse filho aqui, que era o teu avô, vamos supor, ele, poxa vida, eu tô aqui, eu tô feliz, eu tô saudável e tudo mais. Porém, eu queria tanto meu pai, tenho uma saudade do meu pai. Aí, mesma coisa. Aí nasce o teu pai. Aí o teu pai, ele tem toda essa dor na memória celular dele. E ele, se ele não foi se tratar, e provavelmente não foi, porque quem tá começando a se tratar somos nós, da nossa geração, nossos pais provavelmente não foram se tratar, o que acabou acontecendo com ele? O mesmo movimento. E posso te falar? Se você não estiver se relacionando com alguém que também está buscando evolução pessoal, provavelmente, e eu posso dizer certamente, seu namorado, seu marido vai fazer a mesma coisa. Também vai fazer o movimento de olhar para trás. Entende o que eu quero dizer? Então nós temos uma saudade, nós temos uma dor do homem que ficou sem o pai, que tem essa saudade talvez da pátria e tudo mais, tá? E nós temos também, na nossa geração, nossos pais não aceitam terapia. E na verdade, sabe por que eles não aceitam terapia? Posso ser bem sincera contigo? Porque eles não precisam. Agora eu vou mexer com a tua cabeça aqui. Os nossos pais não precisam de terapia. E sabe por que eles não precisam? Porque eles estão vivendo bem do jeito que eles estão vivendo. Eles não estão vivendo bem no nosso filtro mental de referência, na nossa forma de viver. E muitas vezes a gente deixa de viver a melhor vida que a gente poderia viver. A gente deixa, inclusive, de transitar para frente, de seguir adiante, de ter uma vida massa, extraordinária em todos os sentidos, porque tem algo dentro de nós olhando para trás falando, ai, se meus pais... Eu estava tratando uma pessoa esses dias, ela falou assim, ai, Paula, eu tenho uma preocupação com os meus pais, porque os meus pais, eles não dormem na mesma cama, eles não têm mais uma intimidade, assim, de casal, eu tô preocupada, o que vai ser deles? Falei, para de cuidar da vida dos seus pais. Vamos cantar uma música todo mundo. 5, 6, 7, 8. Toma conta da sua vida. Hey, toma. Eu já contei essa história, que eu não sei se vocês todos que estão aqui já ouviram, mas eu tenho 44 anos de idade. Eu comecei a me sustentar financeiramente falando com 38. Com 38 para 39. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que ir lá cuidar dos meus pais. Porque meu pai briga com a minha mãe, porque minha mãe briga com meu pai, porque meu pai deixa minha mãe sozinha, porque minha mãe não sei o que com meu pai, porque minha mãe... Porque... Aí o que acontecia comigo? Eu ficava no meio da relação de casal deles. E isso teve uma live que eu expliquei mais profundamente isso também, quando eu falo da gente ser mediador da dor dos nossos pais. E muitas vezes uma dor que é dor para nós e para eles não. Então o que a gente tem que fazer? Parar de olhar para eles. Falem assim comigo. Eu tenho obrigação... Ó, vou fazer até um biquinho para falar. Falem comigo, repita aí comigo. Eu tenho obrigação de ser diferente dos meus pais. Eu tenho... dona K, vou puxar a tua orelha. Eu tenho obrigação, é o meu dever espiritual fazer melhor e maior e mais abundante e mais tudo de bom que os meus pais fizeram. Gente, nós temos que ser diferente dos nossos pais.
Porém, se a minha motivação de ser diferente dos meus pais for por dor, existe uma altíssima probabilidade de eu não conseguir fazer diferente de verdade. Eu vou fazer diferente só no aparente, mas o resultado final de dor eu vou copiar. E detalhe, tá? Talvez não vai nem ser a dor deles, vai ser a dor que você acha que eles tinham e na verdade talvez eles nem tenham. Eu me lembro do lugar onde eu estava, na casa dos meus pais. Eu morava em Florianópolis. Eu estava aqui em Presidente Prudente. E aí meu pai, porque sua mãe, não sei o que, não sei o que lá. Eu, pai, por que você não separa da minha mãe, então? Você reclama dela a vida inteira. Você falou que você ia separar quando eu tivesse 18 anos. Eu tô com 36 anos, na época, né? E por que você não separa dela? Eu? Não, até parece. Pra que eu vou separar da tua mãe? Imagina, nada a ver. Eu, tá de brincadeira, né? Aí minha mãe, porque teu pai, não sei o que, eu, mãe, não sei como é que você aguenta, por que você não separa do meu pai? Ela, eu? Jamais, imagina, a gente tá na melhor fase da nossa vida. Falei, tá de sacanagem, né? Só pode estar de sacanagem. Mas por quê? Ali eu fui compreender que, na verdade, eles vivem bem do jeito deles. E essa que é a questão. Você tem direito de olhar a relação de casal dos seus pais, a forma como seu pai foi, a forma como sua mãe foi ou é. Você tem o direito, tá? Você tem o direito de olhar e falar, não quero isso pra minha vida. Isso não é uma referência pra mim. Você tem esse direito. O que você não tem direito é de julgá-los como errado. Paula, mas minha mãe reclama. Eu não tô falando que é errado porque eu tô tirando da minha cabeça. Minha mãe reclama. Meu pai reclama. Eu vou citar Bert Hellinger, que diz, quem reclama não quer agir. Sabe quem que quer agir? Quem tá aqui sábado, quase 7 horas da noite, assistindo o live. Sabe quem que quer agir? Quem paga pra fazer sessão comigo ou com outra pessoa. Quem paga a mentoria. Quem se desenvolve. Sabe quem que tá afim de agir? Quem faz acontecer. Quem reclama só quer reclamar porque tem o padrão, que eu também falei em lives atrás, vítima, herói e vilão. Todos nós temos as 3 personalidades. E por vivermos num planeta, principalmente no Brasil, que foi colonizado por Portugal, que tem, né, a religião arcaica como referência, que tem o sofrimento, o sacrifício, o sangue e o suor como referência, ser vítima é maravilhoso. Então, sabe o que é o mais difícil para nós, gente? Tô aqui falando de sintomas, não sei o quê, falando de pai, com dinheiro, não sei o quê, nananana. Mas o mais difícil é a gente sair da vítima. Tá bom, você viveu uma história difícil, eu jamais vou julgar a sua história difícil, eu também tive a minha história difícil, cada um teve a sua história difícil ao seu modo, inclusive. Porque alguns tiveram algumas coisas que são, aos olhos sociais e até mesmo físicos, mais drásticos, mais radicais, mais doloridos, mais bizarros e mais absurdos e cruéis. Alguns, talvez menos aos olhos humanos, mas a dor é a mesma. Todos nós tivemos dor. Todos nós tivemos a dor do abandono, falei em outra live também. Todos nós tivemos a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da culpa, a dor da traição, em relação à nossa família, em relação à sensação que a gente teve dos nossos pais. Mesmo que você tenha sido planejada, mesmo que você tenha sido criada pelo seu pai e pela sua mãe biológico, mesmo que eles tenham ficado juntos, dando beijinho, te amo, e tenha sido super fofa a relação dos seus pais cuidando de você. Mesmo assim, a Paty tá aqui, que bom. Mesmo assim, que até a Paty estava, né, a gente estava no carro, voltando de São Paulo a semana passada, e foi muito engraçado, porque a gente estava falando de mãe. Eu estava falando que a minha mãe sempre foi assim. Até hoje, eu falo pra ela, mãe, bem, seu like saco de novo. Minha mãe não é nada fofa, mas se você for pegar a história da minha mãe, meu Deus do céu, minha mãe foi a última filha, depois eu conto isso, que não vem ao caso, mas daí a gente estava conversando no carro, aí a minha mãe, quando eu fazia faculdade lá em Londrina, né, eu fiz psicologia lá em Londrina, e aí eu ia de Presidente Prudente pra Londrina, e a mãe de todos das minhas amigas pediam pra ligar, tinha que chegar em casa e ligar, e falar, cheguei mãe, estou segura, tal, minha mãe falava, notícia ruim chega rápido, 3, 4 dias depois eu ia falar com ela. E detalhe, eu chegava na rodoviária de Londrina, 11h30 da noite, sozinha, com 300 malas, porque eu era louca das malas. Muitas vezes não tinha dinheiro para pegar táxi, eu pegava mototáxi. E minha mãe nem tinha um. Compensação, acho que a Paty, não sei quem mais lá, que tava junto com a gente, falava assim, não, minha mãe, vixe, até hoje, tenho 30 e poucos anos de idade, e minha mãe até hoje, ela quer saber onde que eu tô, onde que eu não tô, com quem que eu tô, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, olha que interessante, porque mãe presente ou mãe ausente, mãe fofa ou mãe radical mais brava,
de qualquer modo, eu tenho e ela tem trauma. Então, o que eu quero dizer com isso? Pai fofo, pai... Tem até, tava olhando aqui minhas postagens do Instagram, depois eu vou repostar ali nos meus stories. Tem aqui, ó, se você tem o melhor pai do mundo, ou se você tem o pior pai do mundo, pai ausente, de qualquer forma você teve problema. Porque o pai presente demais, sabe o que aconteceu? Quem teve o pai muito presente provavelmente foi como eu, virou a filhinha do papai. Aí nenhum homem é bom o suficiente, entendeu? Aí você olha pra... critica teu pai, porque meu pai isso, meu pai aquilo, aquilo outro, mas ao mesmo tempo tem o pai que te idolatrou, o pai que facilitou a tua vida, não é o meu caso necessariamente, tá? Mas muitos pais presentes, eles facilitaram demais a vida. E aí essa mulher, essa criatura, né, vou falar mulher porque também tem homens, mas essa criatura, esse filho, essa filha, foi pra vida pensando assim, não, qualquer coisa meu pai paga. Aí eu falo que criou a síndrome do eu não preciso disso. A síndrome do ombrinho, entendeu? Aí não tem resiliência, não tem tolerância à frustração. Vai para um relacionamento de casal, essa criança, essa criatura que ficou em casa com o pai e a mãe presente, mas o pai ali, ó, cuidando dela, falando, você é minha princesa, você é não sei o que lá, tá. Por mais que esse pai traiu a mãe, que esse pai foi, enfim, teve um monte de dívida, foi alcoólatra, tem mentalidade de escassez e tudo mais, só que essa menina, essa criança, ela ficou deslumbrada com esse pai. E ela projeta isso no mundo, ela projeta isso nas relações dela. Entende o que eu quero dizer? Então ela vai esperar encontrar isso no mundo, o mundo não vai dar isso pra ela. E aí ela vai ficar com baixíssima tolerância à frustração. Aí aquela pessoa que ou vai ficar trocando de emprego, ou não vai ter coragem de arriscar, vai acabar ficando num empreguinho meia boca ali, ela até vai executar bem, ela vai fazer bem as coisas, mas ela não vai ter coragem de fazer coisas grandes. Porque ela não consegue se frustrar. Qualquer coisa que acontece, ela, não. Por quê? Porque ela tem pra onde voltar. Qualquer coisa o papai dela cuida. Ou a mamãe, porque não é só com o pai. Entende? Agora, aquela menina que teve o pai ausente, que o pai foi embora, que o pai sumiu no mundo, que a mãe foi mãe solteira e tudo mais, o que vai acontecer com ela? Ela vai olhar para todos os homens como possíveis abandonadores, como possíveis abusadores. Ela vai ter raiva dos homens, mas ela também vai ter raiva das mulheres. Porque a mãe dela deixou o pai ir embora. E ela também vai se sentir culpada, porque algo dentro dela vai achar que porque a mãe engravidou dela e teve ela que o pai foi embora. Então é uma zica do caramba. Posso falar? Tá todo mundo bugado. Entende por que é importante a gente ir ressignificando? Porque o que nós estamos fazendo hoje aqui? Conforme a gente vai elevando a consciência, inclusive, gente, sabe o que é constelação? Constelação é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está constelando muito hoje aqui. E toda nessa série toda de enriquecimento sistêmico, a gente está constelando muito. Porque constelar, na verdade, é tomar consciência de algo que está fora do lugar, de algo que está excluído, algo que está disfuncional na nossa forma de enxergar ou está desequilibrado e colocar as coisas de volta no lugar, colocar as coisas de volta nas leis. Então, qual que é a solução disso tudo que nós estamos falando aqui? A solução é muito, 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 muito simples, mas requer muita humildade e abertura de coração. Porque a solução, ela é assim, ó, eu já falei ela em quase todas as lives, eu vou falar de novo. Se você fizer a imersão, nós vamos falar também disso. Se você vier pela comunidade, nós vamos repetir isso algumas vezes. E se você vier fazer sessão comigo, eu vou repetir isso. E se você ver os meus posts, eu vou repetir isso. Por quê? Porque essa solução, ela tem que ser falada todos os dias. O próprio Bert Hellinger falou dessa solução, que a gente deveria fazer isso, que eu vou falar para vocês agora, que você deveria fazer isso 3 vezes por dia até morrer. A solução está. Tcharam! Rufem os tambores. Quem está curioso para saber qual é a solução? Quem já sabe qual é a solução? Vamos ver. Quem já sabe qual é a solução? Vamos lá, vou baixar aqui para vocês verem comigo. Ó, só lembrando, como a live é sobre pai versus dinheiro, né? Pai e dinheiro. Frase importantíssima. Com a mãe, o dinheiro vem. Com o pai, o dinheiro fica e multiplica. Então, basta você olhar para o sintoma da tua vida. O dinheiro está ficando, você está multiplicando, você tem potência no fazer dinheiro. É leve, fácil, fluido receber dinheiro. Baseado nessa autopercepção, você vai saber se você tem problema com seu pai, com sua mãe ou com os dois. E provavelmente, por mais que você esteja fazendo bastante dinheiro, e provavelmente, por mais que você esteja fazendo, o dinheiro está chegando, e que até você esteja multiplicando o dinheiro,
Mesmo assim, se você observar, e quem chegou agora assistiu a live até do começo, e você observar os sintomas, mesmo assim, você tem feridas aí em relação ao seu pai e sua mãe, tá? E aí, qual é a solução, então? Sem mais delongas. Vou colocar aqui, deixa eu pegar... Vou pegar um copinho vermelho aqui. Vamos supor que isso aqui são os destinos, ou seja, a bagagem, a memória celular, as heranças da família, que o teu pai e tua mãe estão trazendo lá das gerações, ó, na nossa árvore genealógica, lá de trás, tá bom? Então, vamos supor que os seus pais estão lá. Então, tá aqui teu pai, vamos pegar um homem maior, né, meu povo? Aqui, ó. Então, aqui tá teu pai e aqui tá tua mãe, ok? Então, o que acontece? Existe toda essa carga que vem aqui com eles e também existe o fato deles como humanos. Eles também têm dores, eles também têm traumas, eles também têm demandas, eles também têm o problema da relação de casal, também tem as felicidades, tem as conquistas, tem toda a história deles que é uma mochilinha. Então, vamos imaginar que, na verdade, esses quadradinhos aqui são as mochilinhas que eles trazem. Tanto da família de origem, dos padrões ancestrais, como também das histórias deles, ok? Então, esse aqui é o pai e mãe humanos. Como homem e mulher, eles são comuns. Então, você não pode esperar que eles te deem algo que eles não sabem, que eles não conhecem, que eles não têm para dar. Como homem e como mulher. Porém, o que é o mais importante de tudo, vou pegar até cores diferentes aqui, ó, pra gente representar. Apresento-lhe o Pai Sagrado. Quem é o Pai Sagrado? É o homem que, além e apesar de toda a dor, de todos os traumas, de todas as histórias, de todas as demandas, certo dia, tarde ou noite, não importa para nós, ele esteve disponível para, junto com a sua mãe sagrada, que também, além e apesar de toda a dor, de todos os traumas, todas as demandas, todas as feridas dela, ambos estiveram disponíveis para conceber você. Quando a gente faz essa separação, vou até falar mais baixinho, vocês estão me ouvindo? Quem tá me ouvindo faz coraçãozinho aí. Quem tá me ouvindo faz coraçãozinho, deixa eu ver. Deixa eu ver quem tá comigo aqui. Quando esse homem e essa mulher se encontram espiritualmente, tome nota dessa palavra, por favor. Quando esse homem e essa mulher se encontram espiritualmente, algo mágico acontece. Nesse momento, mesmo que tenha sido uma relação abusiva, mesmo que tenha sido um encontro casual que eles nem se conhecem, mesmo, não importa, estavam bêbados, drogados, enlouquecidos, não importa. No momento em que eles tiveram a relação sexual que te concebeu, eles fizeram algo que só eles e mais ninguém no planeta Terra, em 8 bilhões de pessoas, nada nem ninguém poderia fazer por você. Eles deram sim espiritual para a sua vida existir. Ponto. Isso para mim, se a gente falasse isso todos os dias para todas as pessoas do planeta, principalmente para as crianças, inclusive, já fosse ensinando as crianças sobre isso, gente, nós não teríamos, mas assim, ó, 1/5 dos problemas que nós temos na nossa vida, nas nossas relações, e com dinheiro, e com empresa e tudo mais. Por isso que eu tenho feito as lives, e eu quero que vocês multipliquem junto comigo, manda as lives para as pessoas, sabe? Façam sessão, marca, sabe? Vem fazer mentoria, vem fazer comunidade, vem estudar, leiam livros, me peçam, Paula, me passa um livro, me passa isso, me passa aquilo, sabe? Assista as lives que eu tô fazendo aqui, meu YouTube tem mais de 400 lives, meu YouTube tá extraordinário, dá pra você fazer um monte de coisa, não precisa nem pagar. Mas se quiser pagar também é legal. Tem momentos que é legal pagar para você pegar mais, né? Para você equilibrar a energia de troca. Mas enfim, se todo mundo do planeta Terra soubesse disso, gente, isso aqui a nossa vida realmente seria outra. Porque daí quando você separa, imagina uma pessoa que teve então, né, que o pai abusou sexualmente, existe isso. Que a mãe não defendeu essa filha, por exemplo, né? Esse pai que eu conheço, eu tenho algumas clientes que o pai fez coisas atrozes, inclusive de tentar matar também, tá? Alguém falou aqui hoje sobre isso, e isso é mais comum do que a gente pensa, inclusive. Só que se eu olhar para esse homem, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter nojo, raiva,
ódio desse homem e eu vou arrancar ele do meu coração. Eu vou esquecer completamente, ignorar, apagar de mim que existe o sagrado dele, que além e apesar de tudo isso me deu a vida. E mais uma outra coisa aqui que eu preciso falar para vocês. Existem pai e mãe, gente, que o ideal é você não conviver com eles. Eu tenho clientes que a gente chega ao ponto de eu ter que orientar. Você não pode mais conviver com a tua mãe. Você não pode mais conviver com o teu pai. Porque é risco de vida. É risco de vida. É o que é. Por que você se sente envergonhado da sua história? Porque você ainda não conseguiu, e tá tudo bem você não ter conseguido, porque é um processo, é bem difícil, bem dolorido, tá? Porque algo dentro de você ainda olha para essa história com o lado negro da força. Ainda não conseguiu tomar essa separação didática no seu coração. E ainda não conseguiu se apropriar da sua história como um recurso. Vou explicar. Olha só que interessante isso que eu vou te falar, tá? Eu, Paula, isso é independente de religião. Eu acredito que nada na nossa vida é por acaso. Nada. Eu acredito que nós temos escolhas espirituais que são totalmente inconscientes. Inclusive, escolha espiritual de nascer dessa família. De nascer deste homem, de nascer desta mulher. Eu acredito nisso, tá? E com tudo que eu estudo há mais de 10 anos de consultório sistêmico, tratando pessoas e vendo isso na prática, eu acredito profundamente que nós não nascemos na família errada, que ninguém nasceu na família errada, que todos nós, de alguma forma, tivemos esse movimento inconsciente de escolher esse destino. E eu costumo fazer uma brincadeira que é verdade, que quando você é concebida, você compra as dores que você vai levar para sua vida. Ah, deixa eu pegar aqui, ó. Pegar dor com filhos, vou pegar dor de aborto, vou pegar dor de violência, vou pegar dor de preconceito, sei lá, vou pegar. Eu fiz as minhas comprinhas de dores para eu repetir lá no meu futuro. Legal. Legal é só uma expressão, tá? Aí quando eu vou tomando consciência e eu vou tendo razão, eu vou tendo a cognição e eu começo a interpretar as palavras, associar palavras a sentimentos, e aí eu tenho o condicionamento, as crenças, os pensamentos, as referências, eu começo a nomear as coisas. Só que eu não lembro que eu fiz uma escolha espiritual. Eu não lembro que eu nasci da família certa. Eu não lembro que eu posso mudar o meu destino. E por não lembrar disso, eu fico me relacionando com a dor, remoendo a dor, questionando Deus, questionando tudo e todos e questionando principalmente o passado. Como se a gente tivesse um poder de mudar o passado. Você tem poder de mudar a sua vida. Você tem o poder de mudar o seu destino. E eu desejo do fundo do meu coração que todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui ative e reative isso potencialmente, exponencialmente, grandiosamente, profundamente em você. Do fundo do meu coração, eu desejo que esse trabalho faça isso contigo. E com todos que estão aqui, com todos que vão, de alguma forma, chegar para mim nos próximos anos da minha vida, inclusive, não só agora. Agora, enquanto você ficar brigando com o passado, que ficar olhando para o passado, querendo mudar o passado, a sua vida não vai para frente. Então, você pode decidir hoje se você quer ter orgulho da sua história. Sabe quando que você vai ser orgulho? Vai ter orgulho da sua história? Quando você reconhecer que, além e apesar de toda dor, você está aqui. Olha que bonito que é essa frase. Essa frase, ela me toca assim, ó, profundamente, a ponto de me emocionar. Além e apesar de toda dor, além e apesar de toda violência, além e apesar de todos os traumas, além e apesar de todas as feridas, eu tenho um homem e uma mulher, que são meus pais, que escolheram espiritualmente dizer sim para a minha vida. E isso me basta agora. Cante isso para você. Conte isso para você. Escreva, e todo mundo que está aqui, escreva isso no teu espelho. Além e apesar de toda dor,
Além, apesar de todas as minhas próprias feridas, da minha experiência até aqui, eu tive um homem e uma mulher que tiveram a coragem de dar o sim espiritual para a minha vida. Sem eles eu não estaria aqui. Querido pai, querida mãe, isso me basta agora. Foi suficiente. Agora eu me afasto e deixo a humanidade de vocês em paz. Gratidão. E aí nesse momento você vira. Imagina que aqui estava teu pai e tua mãe. Você estava aqui. Tac, 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 tac. Aí você fala assim. Então, eu tomo a vida. Gratidão. Foi suficiente. Aí eu faço isso aqui, ó. Olha que legal. Aí eu agora, ó, eles estão atrás de mim, me impulsionando espiritualmente. Isso que é mais legal. Agora eles me impulsionam espiritualmente. E eu posso dizer, eu deixo a humanidade de vocês em paz. A humanidade de vocês, a humanidade de vocês. O destino de vocês é o destino de vocês. O meu destino até aqui é o meu destino até aqui. E eu banco a minha escolha espiritual inconsciente de ter esse destino. Cara, que forte isso, hein? Quando eu faço isso, eu banco a minha escolha espiritual de ter esse destino até aqui. Eu deixo a humanidade de vocês em paz. Eu tomo a vida pelo preço total que custou a vocês e que me custou também. E agora, consciente, eu escolho fazer diferente e assumir o meu lugar na minha vida. Aí aqui, ó, duvido você não tá enxergando aí um caminho de luz. Duvido. Aí você vai lá para a live 3 ou 4, que eu fiz um exercício de liberação, de missão e conexão com o propósito, que foi absurdo. E aí você muda completamente sua vida hoje. Se tiver, todo mundo que tá aqui, ó, se tiver coragem de mudar a sua vida hoje, só o que a gente movimentou aqui nessa live já explodiu, tá? E aí você vai lá pra live 3 ou 4, não sei qual que é, acho que tá escrito lá na playlist no YouTube, exercício de conexão com o propósito, alguma coisa assim. Só isso já vai mudar completamente o rumo da tua vida. E você vai mandar mensagem pra mim e vai falar assim, Paula, aconteceu uma loucura na minha vida. Destravou não sei o que lá. Nossa, Paula, aconteceu tal milagre na minha vida. Gente, de verdade, quem tá se apropriando desse movimento que nós estamos fazendo aqui, já está, tem gente me contando milagres, tá? Já tem gente me contando milagres. Imagina só a gente seguindo em frente juntos. Ó, vamos finalizar por aqui. Valeu a pena a gente estar aqui hoje? Quem sabe qual é o pagamento que eu peço pelas lives? Eu peço um pagamento para todo mundo que esteve aqui. E aí eu vou puxar o pé lá no direct daqui a pouco. Vou falar, Carlinha, Renatinha, Sassá que acabou de chegar. Eu vou lá puxar o pé de vocês, que daí eu vou deixar essa live gravada e vocês vão escrever por que valeu a pena. Quando vocês escrevem, gente, a live é entregue para muito mais pessoas. Quando você curte, quando você envia. Isso é um movimento que, cara, é muito grandioso, que daí a gente vai multiplicando. Tem pessoas que só vão chegar para conhecer o meu trabalho e as constelações e essa filosofia tão linda, essa consciência tão poderosa que a gente está acessando aqui, se você convidar. E não fica preocupada com o resultado, não fica preocupada a pessoa assistir, às vezes a pessoa não vai assistir nada. Mas daqui a pouco, daqui 6 meses, daqui 1 ano, do nada, ela vai ver uma postagem minha, uma postagem de alguém. Ela, nossa, aquele negócio que a Glaucia compartilhou aquela vez comigo, que bacana, vou dar uma olhada. E a gente está ajudando, contribuindo com a cura do planeta sem nem imaginar o quanto que a gente tem poder, né, de multiplicar tudo isso, tá? E quem ainda não fez a sua inscrição na imersão agora de dezembro, sugiro que você faça, porque as vagas para participar ao vivo são limitadas, tá? De qualquer modo, faça, né, a sua inscrição, R$ 197, um valorzinho tão baixo. Recomendo muito que você faça. Se puder se organizar para estar ao vivo no dia 28 e 29 de dezembro, das 9 ao meio-dia, se organize para participar ao vivo, tá? E se não puder, você vai receber a gravação e vai poder assistir em 90 dias, tá? E se, Paula, eu queria algo a mais, quero fazer uma sessão com você, quero fazer uma mentoria com você, enfim, quero participar da comunidade, me chama no direct, que eu vou te explicar tudo pessoalmente, tá? Eu tenho feito um cuidado muito grande. A gente está numa fase bem legal aí de transição do negócio, não sei se vocês viram que agora eu faço parte da formação de mentores lá da Mentoring League Society, do Caio Carneiro, GeoJ, Flávio Augusto, tá super legal, tô fazendo várias mudanças bem bacanas aí. O ano que vem eu vou ter muito menos horários de agenda para atendimento individual, então você que quer ser atendido por mim, a hora é agora de já
se conectar, porque as pessoas que estiverem perto sempre terão prioridade, tá bom? No mais, bom final de semana. Vou escolher o nosso tema de amanhã, que eu estou escolhendo conforme a gente está se movimentando, e logo mais eu coloco que horário que nós vamos nos encontrar amanhã e qual vai ser o nosso assunto, tá bom? Beijo, 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 beijo!